Luanda comemora hoje, 25 de janeiro, 449 anos. E a Angope traz uma contextualização de Luanda de ontem e Luanda de hoje. Acompanhe. Fundada em 1576, Luanda cresceu de um pequeno ponto estratégico no litoral para se tornar o coração político, cultural e econômico do país. A data é mais que um aniversário, é uma oportunidade para refletir sobre a transformação da cidade e os desafios do futuro. Calunga barco negreiro, nome que veio do mar. Foi um escravo bagageiro que foi de barco para lá. E Luanda tem dessas, obriga-nos a andar. Estamos no bairro da Quinanga, onde também há muita história por contar. Quimbanda que é pai de santos. Nossa... Qual é a sua relação pessoal com a cidade de Luanda e o que ela representa para você como produtor? A cidade de Luanda inspira muita coisa, porque nós, todos os dias nós encontramos histórias. A qualquer momento, você dá uma esquina, há uma história. Há histórias como as histórias de zungueiras, as histórias dos pescadores e muito mais aí. Então, a Luanda inspira nesse sentido, de encontrarmos história todos os dias, de cada vez que tu acordas, sentes uma história. Que anda que aqui é santa, um bando é feitiço por lá. Há uma rua que é das pretas, que é o nosso... Para dar voz a Luanda, a nossa reportagem visitou bairros e ouviu perspectivas de cidadinos de diferentes segmentos que vivem e respiram o dia-a-dia desta metrópole em constante transformação. Rangel, Ilha do Cabo, Sambizanga, Bairro Operário, Quinaxixe, Mutamba, Talatona e Benfica são os lugares que Angope visitou por ocasião da data. O bairro Rangel, situado na parte urbana de Luanda, é uma das áreas mais conhecidas e historicamente significativas da capital angolana. Um bairro vibrante, com uma mistura de tradições e modernidade, caracterizado por sua densidade populacional e forte ligação com a cultura angolana. O bairro tem uma rica história cultural, sendo berço de artistas e músicos ícones, incluindo nomes importantes do semba e outros géneros musicais angolanos. Embora não tenha nascido no Rangel, o músico Caetano Domingos Antônio, Dom Caetano, conhecido por sua contribuição significativa para a música angolana, especificamente no estilo semba, mostrou-nos ser conhecedor do bairro Rangel. Nós estamos na rua 8 de novembro. A 8 de novembro é uma rua que homenageia a chegada da primeira delegação do MPLA a Luanda em 1974, não é? E a chamada Rua da Dona Amália. Dona Amália porque é nos estabelecimentos da Dona Amália, oferecido por esta senhora que vive na Vila Clotilde, em que foi recebida a primeira delegação do MPLA, um movimento de libertação, conduzida por Lúcio Barreto de Lara. Lúcio Lara foi quem encabeçou a delegação e foi recebida aqui no Rangel, na Dona Amália, por Sabata, muitos nomes, muitas figuras, Marcos Colombolo, o Chico 90, o Fernando Mayumbola, eram todos jovens naquela altura que davam sustentação em termos de vivências de bairro aqui nesse extrato geográfico de Luanda. Olhando para o lado recreativo, que imagens tem do Rangel antigo? O que é que acontecia aqui? Não, o lado recreativo do Rangel tem muito a ver com o Marçal. Tem muito a ver com o Marçal, porque é apenas uma divisória que passa pelo meio, que é a Estrada da Brigada.
não é? Entretanto, as pessoas circulavam do lado do outro e os rangelistas, portanto, reviam-se no Marçal e os do Marçal reviam-se também no Rangel, assim como é o caso do Zangado, que é uma parcela pequena ali a chegar à Indústria Nacional de Carrocerias de Angola, o INCA, não é? Está ali aquele espaço, a brigada, que era propriamente a brigada de estradas, que era de obras públicas, que deu o nome à própria rua, né? E porquê? Porque de um lado está o Machinde, espaços de notoriedade cultural de longos anos, onde, por exemplo, Elias de Aquimoeso se exibiu pela primeira vez publicamente, Carlos Lamartine, está a ver? E aqui deste lado do Rangel tínhamos o Sporting do Rangel, dali tinha a Gajageira, o Giro, deste lado o Sporting do Rangel, os Xéngulas e outros salões, não é? Em Luanda, há mais de 30 anos, o músico Nelito Bangão relembra as farras do antigamente. As festas de antigamente com as festas de hoje, qual é a diferença? As festas aqui então no Rangel, no Marçal, as festas eram calmas, serenas, não havia assim muita bandidagem, como agora, né? Agora tentas agora brincar, és logo agarrado pelos próprios marginais. Havia mais consciência nas pessoas educadas, havia aquela amizade de amigos mesmo, qualificados. Agora não. Aparecem só amigos lúmpidos, orgulhosos. Agora, para ter amizade, não vale a pena. Nelito Bangão fala da sã convivência que os luandenses tinham. Era calma, serena. Era uma Luanda que, embora tínhamos só medo dos tiros, da guerra que existia, mas, ultimamente, também a população, os brancos também começaram a ver a amizade, começaram também já a ter amizade conosco, mas também depois davam-se bem conosco. Havia alguns, né? Mas agora aqueles mesmo que viviam conosco eram grandes amigos. Cada canto de Luanda carrega vestígios da luta pela independência e do comércio colonial. A independência de Angola vai influenciar em vários aspectos no desenvolvimento de Luanda e não só. Repara quando estamos numa capital, que é Luanda, e que é hoje independente. Os que não podiam se deslocar das suas zonas do interior de Angola já podiam fazê-lo com liberdade. E então a Luanda virou um ponto de oportunidades, como falamos ali atrás. Então isso traz desenvolvimento, porque quando da altura, quando os angolanos perceberam que podiam fazer da sua terra, fazer dos seus recursos, fazer do seu recurso o desenvolvimento do seu país, isso por si só traz um grande alento. Nós temos esta Luanda que tem essas duas características principais: o urbanismo colonial e o urbanismo pós-colonial, né? Portanto, essas são as duas características, em que o colonial é marcadamente planeado, estruturado, e a expansão posterior com dois aspectos fundamentais. Primeiro, o crescimento das áreas informais, os bairros que foram surgindo de ocupação informal fruto do crescimento da população, e por outro lado também as ações que foram existindo do governo, do Estado, ações planeadas. E isto eu me refiro às centralidades que foram sendo construídas, os planos, não digo grandes planos urbanísticos, mas planos de loteamentos que foram existindo, que demonstram realmente essa preocupação de criar e dar uma nova cara a Luanda. A capital de Angola é considerada o centro econômico do país.
Luanda é a província mais populosa do país, logo acaba sendo também o principal palco da atividade econômica de Angola. As grandes empresas que impulsionam o crescimento da economia do país, grande parte delas estão sediadas em Luanda. Refiro-me especificamente a empresas como a Sonangol, a Indiama, outras instituições como a AGT, que têm, embora tendo repartições ou representações nas demais províncias, elas têm a sua sede em Luanda. Isso demonstra, sem sombra de dúvidas, que Luanda continua a ser o principal guardião da economia do país. O desporto, nos anos 80, teve grande relevância, especialmente por ser um período marcado pelo crescimento e afirmação de várias modalidades desportivas no contexto nacional e internacional. Apesar dos desafios económicos e sociais do período pós-independência, o desporto em Luanda tornou-se um fator de união e orgulho nacional. Natural de Luanda, Carlos Bastos de Almeida, mais conhecido como Licas ou Cota-Licas, é uma figura emblemática do desporto angolano. Do meu tempo, não havia instalações da envergadura, por exemplo, do 11 de novembro. Naquela altura só havia a piscina olímpica do Alvalade, que veio do tempo colonial, mas que foi melhorada pelas administrações angolanas. Havia a Cidadela, também veio do tempo colonial, que está, como toda a gente sabe, degradado. O que é que havia mais? Havia o campo do Sporting de Luanda, o Catetão, do Petro de Luanda, o antigo campo de jogos de Henrique Miranda, que hoje é do Petro. Epá, não sei. E o velhinho Coqueiros. Porque quero abrir aqui um parênteses, além de ter jogado futebol, não fui um grande jogador normal, nem joguei muito tempo, mas fui alguém no atletismo. Fui campeão dos 100 e 200 metros, dos tempos do senhor Ponga, antigamente se chamava Barcelona de Carvalho, o senhor Rui Mingas, Avelino Mingas, o Hugo Pereira, o Mário Torres, grandes figuras que infelizmente hoje o nosso atletismo não tem. Eu ainda corri, treinei no Campo dos Coqueiros, na antiga pista de terra batida. Depois passou para a pista de cinza. Não tivemos a felicidade de apanhar tartan. E fazíamos tempos magníficos. O desporto era visto como uma ferramenta de união, motivação e orgulho nacional. Eu acho que, tirando uns pequenos lapsos, a nossa população adora a sua seleção nacional, principalmente a de futebol. E mesmo no basquete, nas outras modalidades, quando os campos ficam cheios, quando a seleção joga. Portanto, eu acho que aqueles primeiros jogos Angola-Cuba que se disputaram em Luanda, futebol nos primórdios da nossa independência, o campeonato africano de basquete, disputaram-se aqui de júniores e de séniores, o campeonato africano de futebol, o primeiro que se disputou em Angola e que deu origem à Cidadela, ao 11 de novembro. Luanda passou por uma urbanização acelerada, com novas estradas, edifícios e fornecimento de novos serviços públicos. A cidade apresenta uma mistura de bairros luxuosos, como Talatona e outros novos complexos habitacionais que refletem o esforço de modernização. Luanda é uma cidade que, mesmo enfrentando desafios, mantém o papel de coração pulsante de Angola. Parabéns, minha Luanda. Parabéns, Luanda! Parabéns, Luanda, felicidades e muitos anos de vida. 449 anos da cidade capital. Esta foi a possível imagem que trazemos da cidade de Luanda. Parabéns, a capital do país.